Miranda dormia no pomar, deitada numa espreguiçadeira sob o pé de maçã. Seu livro tinha caído na grama e seu dedo ainda precisava apontar para a frase. Como se justamente aí ela houvesse começado a dormir. As opalas em seu dedo cambiavam de cor ao faiscar. Ora em verde, ora em rosa, ora ainda em laranja, à medida em que o sol vinha cobri-las, filtrado pelas macieiras. Depois, quando a brisa soprou, como uma flor presa na haste, seu vestido roxo ondulou. Dobrou-se a grama, e a borboleta branca, bem por cima do seu rosto, veio esvoaçando a esmo. No ar, a mais de 1 metro sobre sua cabeça, as maçãs pendiam. De repente houve um barulho estridente, como se gongos de metal rachado fossem percutidos de um modo irregular, brutal, violento. Eram, contudo, apenas as crianças da escola recitando a tabuada em uníssono, interrompidas pelo professor, repreendidas e começando a dizer a tabuada outra vez. Mas o alarido passou a mais de 1 metro sobre a cabeça de Miranda, enfiou-se nos galhos das macieiras e, ao ir de encontro ao filho do vaqueiro, que estava apanhando amoras na cerca quando deveria estar na escola, levou-o a rasgar seu polegar no espinhal. A seguir, houve um grito solitário, triste, humano, brutal. O velho Parsley, que estava de fato torto de bêbado. Aí, as folhas mais do alto da macieira, planas como peixinhos contra o azul, a mais de 3 metros sobre a terra, vibraram como uma nota pensativa e lúgubre. Era o órgão da igreja que tocava um dos hinos antigos e modernos. O som saía flutuando e era cortado em átomos por um bando de tordos que voava a enorme velocidade, fosse para onde fosse. Lá embaixo, a mais de 3 metros, Miranda continuava dormindo. E aí, acima de macieira e pereira, 600 metros acima de Miranda, a dormitar no pomar, tocaram sinos, surdos, intermitentes, soturnos, didáticos, pois 6 pobres mulheres da paróquia eram levadas nesse instante à igreja, dando o pastor graças a Deus por seus dízimos. E acima disso, com um brusco rangido, a seta dourada da torre da igreja virou de sul para leste. Acima de tudo mais eles unia, acima das matas, dos pastos, dos morros, quilômetros acima de Miranda, que no pomar dormia. Varreu persistente, sem olhos, sem cérebro, nada encontrando para lhe opor resistência, até fazer meia volta e rumar ao sul novamente, quilômetros abaixo, num espaço tão grande quanto um buraco de agulha. Miranda se pôs em pé e gritou: "Oh, vou me atrasar para o chá." Miranda dormia no pomar, ou talvez não dormisse porque seus lábios se moviam muito de leve, como se estivessem dizendo: E ela sorria e deixava o corpo afundar com todo o peso na terra enorme que se ergue. Pensou então para me levar nas costas como se eu fosse uma folha ou uma rainha, e aqui as crianças diziam a tabuada. Ou, prosseguiu Miranda, eu poderia estar deitada no topo de um penhasco com os gritos das gaivotas por cima. Quanto mais alto elas voam, ocorreu-lhe a seguir quando o professor ralhou com as crianças e bateu nos nós dos dedos de Jimmy até fazê-los sangrar, mais fundo olham para o mar. Para o mar, repetiu, e seus dedos relaxaram e seus lábios se fecharam serenamente, como se ela estivesse flutuando nas ondas. E depois, quando acima da cabeça soou o berro do bêbado, ela respirou no êxtase extraordinário, pois pensou ter ouvido os próprios gritos da vida vindos de uma boca escarlate com sua língua grosseira do vento, dos sinos, das folhas verdes e curvas dos repolhos.
Naturalmente, ela estava se casando quando o órgão atacou a melodia dos hinos antigos e modernos e quando os sinos tocaram depois que as 6 pobres mulheres foram levadas à igreja, a intermitência surda e soturna a fez pensar que a própria terra tremia sob o casco do cavalo que galopava na sua direção. Ah, suspirou, eu só tenho de esperar. Parecendo-lhe então que para ela e ao seu redor, até vará-la ao través, tudo havia começado a se mover e gritar, a voar, a cavalgar, numa disposição em conjunto. Mary está rachando lenha, pensou. Birman está cuidando das vacas. As carroças estão vindo dos pastos. O cavaleiro, e ela traçou as linhas que os homens, as carroças, os pássaros e o cavaleiro faziam por essa parte do campo até parecer que eram repelidos todos, ao redor e ao través, pelo pulsar do seu próprio coração. No ar, quilômetros acima, mudou o vento. A seta dourada da torre da igreja rangeu, e Miranda pulou em pé e gritou: "Oh, vou me atrasar para o chá." Miranda dormia no pomar. Ou estava ou não estava dormindo? Seu vestido roxo se esticava entre os 2 pés de maçã. Havia 24 macieiras no pomar, uma ligeiramente inclinada, outras crescendo retas numa investida que ia tronco acima para alargar-se em galhos e formar gotas redondas, vermelhas ou amarelas. Cada macieira tinha bastante espaço, o céu se encaixava à perfeição nas folhas. Quando a brisa soprou, a linha dos ramos contra o muro inclinou-se um pouco, voltando logo depois ao normal. Uma rubi-ruiva voou em diagonal de um canto a outro. Em pulinhos cautelosos, um torto se aproximou de uma maçã caída, e um pardal passou rente à grama, vindo do outro muro. A investida das árvores para o alto era amarrada embaixo por esses movimentos, sendo o todo compactado pelos muros do pomar. A terra, por quilômetros adentro, toda presa e apertada, e na superfície enrugada pelo ar tremulante. Além, na extremidade do pomar, uma faixa roxa cortava o verde-azul. Mudando o vento, uma penca de maçãs foi atirada tão alto que eclipsou 2 vacas no pasto. "Oh, vou me atrasar para o chá", gritou Miranda. Mas as maçãs logo voltaram a dependurar-se no muro.